E aí, vamos fazer um café comigo? Que hoje vocês vão ter que conversar comigo aqui, ó, na rotina de casa mesmo, porque eu não posso atrapalhar minha rotina e preciso falar com vocês um pouquinho, um tema que, olha, é meio chato, mas muda muita coisa se você aprender uma dica muito boa. Que a maioria das brigas de casal começa com uma coisa bem pequenininha e, na verdade, não é sobre aquilo. Então, fica aqui no vídeo e me acompanha. Peraí. Enquanto isso, deixa eu só passar meu café que a gente já termina de conversar. Rapidinho. Fala, pessoal. Agora sim, com o cafezinho na mão, a gente pode continuar nossa conversa. Então, se você já teve uma discussão que começou bem pequenininha e terminou grande, você sabe exatamente do que eu tô te falando, hein? Hoje, a gente vai conversar e eu vou te mostrar por que isso acontece e como identificar isso na hora. E também o que fazer para não cair sempre no mesmo padrão. Mas antes, me segue, porque eu sempre estou postando conteúdos que vai te ajudar aí, ó, com a sua vida adulta. Fica comigo. Pessoal, essas brigas, elas começam sempre do mesmo jeito. É uma coisa bem pequenininha, que às vezes, ó, tem nada a ver, pode ser uma louça, alguma coisa, e virou a maior discussão, maior circo. Às vezes um atraso, uma resposta atravessada, uma tarefa aí que você pediu e que às vezes não aconteceu. Só que a reação é muito maior. Não é porque é só aquele problema pequeno. É muito mais por aquilo que você, muitas vezes, já vem se incomodando. Então, se você perceber isso acontecendo, já é um passo muito importante, porque o problema não é a situação em si, é realmente o que ela está puxando, o que está por trás daquilo, sabe? O motivo da briga quase nunca é o que parece. Geralmente é uma sensação que já estava ali, sabe? Pode ser essa sensação de não ser ouvido, ou de não ser a prioridade, de estar sobrecarregado. Só que isso não é falado, sabe? Nem na hora e muito menos depois. Você fica guardando. E aí a pessoa reage ao comportamento. Mas o incômodo é outro muitas vezes, sabe? Não é aquele motivo. Então, na próxima discussão, tenta isso. Em vez de você focar só no que aconteceu, pergunta para si mesmo, sabe? O que que isso fez você se sentir assim? O que que você está chateado realmente? Deixa eu te dar um exemplo real. Quando eu tinha algumas discussões com o Kleber, muitas vezes, gente, muitas vezes, eu ficava quieta. Vocês acreditam? Eu não discutia. Eu não falava o que eu estava sentindo, isso porque isso não era bom. Eu só respondia o que que aconteceu. Mas eu não, sabe, não resolvia realmente o problema. E aí a conversa também não se resolvia. A gente simplesmente continuava brigando pelas mesmas coisas ou por coisas diferentes. Porque parecia que a gente estava falando, sabe, voltando no mesmo lugar. Só que na verdade aquilo não se resolvia. Então o problema é que quando você não fala o que você sente, a outra pessoa responde o que ela entendeu. E muitas vezes, gente, não é nada daquilo. Então isso vai afastando vocês, mesmo sem que vocês queiram. Então, se você já viu que você passa por isso, presta atenção. Se você está só se calando ou reagindo, a conversa já está indo para o caminho errado. Ó, isso acontece porque a gente não foi ensinado a falar o que sente. A gente só foi ensinado, gente, a responder, a ser reativo. Mas, quando alguma coisa está realmente incomodando, a gente fala, ah, você fez isso, você fez aquilo. Mas o que está por trás é mais ou menos assim, eu me senti ignorada, eu me senti desrespeitada, ou eu me senti deixado de lado. Só que a gente, ao invés de falar exatamente isso, a gente arruma outros motivos. Então, um passo bem simples é esse. Na próxima vez, antes de você falar ou reagir, tenta entender o que que você sentiu de verdade. Porque isso muda o jogo totalmente. E muda a conversa também. Hoje, gente, eu já faço diferente. Se eu tô estressada ou se eu tô chateada, eu não continuo discutindo, não. Se eu vi que eu vou passar do limite, eu aprendi a identificar isso. Eu falo, olha, Kleber, hoje eu tô chateada, agora não vai ser um bom momento pra gente conversar. E eu acredito que você também tá bem nervoso, não adianta a gente falar agora. A gente pode falar disso depois? Cara, isso muda tudo. Porque você evita, sabe, de falar no calor do momento, evita de falar coisa que não é o que você realmente está sentindo. Olha, evita muito problema. Então, testa isso. Se você perceber que está irritada, que não vai resolver na hora, que não é exatamente por aquele motivo, para, respira, fala que vai falar depois. Ó, agora quando eu vou conversar, depois, né, tá mais calmo e tudo mais, eu faço assim, olha, a gente precisa conversar. Eu não quero ficar mal com você. Eu preciso conversar com você, mas eu não quero ficar mal. Eu preciso te falar o que realmente eu senti. E aí, eu falo, né, não é sobre
realmente a louça ou o que aconteceu. É sobre como eu me senti. Eu fiquei dessa forma. Eu não sei como você se sentiu, eu não posso saber, não tô na tua pele, mas eu me senti dessa forma. Eu me senti assim, assim, assado, isso me magoou de tal forma. E também eu falo daquilo que me faz me sentir mal, sabe? Olha, me desculpa por eu ter te tratado dessa forma, enfim. E quando a gente para de acusar a pessoa e sim falar como a gente se sentiu, a conversa muda, sabe? E muitas vezes até mesmo pedir desculpa se algo que você magoou, ou ali no calor do momento, mesmo quando você deu aquela travadinha, uma coisa ou outra a gente sempre vai escapar, né? Mas aí você sai do modo briga e a pessoa também sai do modo defesa, sabe? Então isso muda completamente a conversa, tanto sua como da pessoa que você tá aí em discussão, e você vai pro lado mais de compreensão. Tipo, ah, não, realmente essa pessoa. Porque vocês se gostam, vocês se amam, vocês se respeitam. Muitas vezes é só o calor do momento. Então me segue, porque eu vou continuar trazendo esse tipo de conteúdo bem real, de relacionamento, da vida adulta, que muitas vezes a gente não foi ensinado. A gente aprendeu muito na escola, né, matemática e coisa e tal, mas a viver, isso a gente não foi ensinado. E relacionamento não é sobre só brigar, é sobre saber conversar, e saber conversar muitas vezes depois. E saber os motivos reais daquela briga, daquela insatisfação. Então não é só sobre as brigas, é sobre o que está por trás das brigas. E quando você aprende isso, muita coisa muda, a sua vida muda. O seu relacionamento fica muito mais saudável. E aí, bom dia, tudo bem? Hoje vocês vão tomar um café comigo enquanto eu passo café. Ah, você estragou meu vídeo, Adri. A gente já termina de conversar, que a dona Adri chegou aqui em casa. Gente, é difícil essa vida de criação de conteúdo, hein? Fala, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Teu Match no Ar. Gente, Marjorie, isso aqui, ó, o sofrimento isso aqui.